todos. Me gostaria inicialmente de dar as graças a CONAVE e ALA por invitar-me para estar aqui nesta tarde com vocês. E me toca agora a difícil tarefa de mantê-los despiertos depois da comida, pero aí vamos. O tema que me toca é antimicrobianos, ou seja, o uso racional de antimicrobianos ou de antibióticos. Esta primeira parte de antecedentes é uma parte um pouco aburrida, porque quero remarcar bem com vocês alguns conceitos que são importantes para entendermos de onde saímos e onde estamos neste momento. Então, é indiscutível que a possibilidade de utilizar antimicrobianos para tratar enfermidades infecciosas melhorou sobremaneira a saúde humana e animal. O sucesso, a maioria dos antimicrobianos foram descobertos entre os anos 1930 e 1970. De hecho, nos últimos anos não houve muitas descobertas por vários temas, várias razões, principalmente por el tema de que as patentes, ou seja, primeiro que o custo para desenvolver um novo antibiótico é muito alto e, además, alguns países quebram a patente, então não há uma garantia de que toda a inversão será recuperada em curto ou mediano prazo. A descoberta da penicilina inaugurou a era da moderna medicina e modificações químicas introduzidas em muitos desses antimicrobianos resultaram em compostos com atividade antimicrobiana mais intensa. E aí estão postos os antimicrobianos entre os anos 30 e 60, 70. Muitos antimicrobianos, antibióticos são importantes hoje, foram descobertos. Sin embargo, a utilização indiscriminada de antimicrobianos aumentou o surgimento de formas de resistência bacteriana, o ha causado redução na eficácia desses agentes e no tratamento de infecções em humanos e animais. Resistência. Que é a resistência? Se define como a perda da suscetibilidade por parte de um microorganismo ao tratamento com um agente antimicrobiano específico. É decir, é a defesa do microorganismo contra uma substância criada para matá-lo. E a preocupação é que uma bactéria transmitida por alimento se convierta em um problema para a saúde humana. Este todo é a raiz do problema que existe hoje. Causas da resistência: uso indiscriminado, erro de diagnóstico, doses subterapêuticas, tempo de suministro equivocado, errores durante o cálculo de las doses, ppm, miligramos, microgramos, quilogramos por tonelada, e também o perfil de resistência regional, que muitas vezes não é evaluado. Tipos de resistência. A resistência microbiana é um processo biológico natural de sobrevivência de los microorganismos e pode ser intrínseca, que é persistente em um microorganismo, transferível solamente a seus descendentes, ou adquirida, que é desenvolvida mediante mutações ou transferência de material genético entre microorganismos. Análise de risco. Esse é um ponto extremamente importante para entender todo o processo. Ou seja, a resistência microbiana se deve enfrentar por processo de análise de risco, que inclui a avaliação, a gestão e a comunicação de los riscos. Quem hace a avaliação e a análise de risco? Os governos, ou seja, nós como setor privado, não nos cabe fazer a análise de risco, isso é uma tarefa do serviço oficial de los governos. E a avaliação de risco involucra vários passos e leva em conta o risco de disseminação, ou seja, a presença de resistência antimicrobiana em animal objetivo, determinada por el uso de agentes antimicrobianos, a avaliação da exposição de humanos ingerindo alimentos contendo bactérias resistentes,
la evaluación de las consecuencias, la exposición de la bacteria, la estimación de riesgos, dados de monitoreo y vigilancia son importantes porque propician informaciones útiles para la evaluación de riesgo. Y las informaciones son siempre limitadas, sin embargo, los evaluadores son capaces de estimar mejor los riesgos al tener en cuenta datos globales y regionales. Era un poco lo que mencionaba antes, o sea, la importancia de tener en cuenta los datos regionales. Y con recursos limitados, los esfuerzos de vigilancia deben concentrarse en las bacterias patogénicas cargadas como alimentos, como Campylobacter y Salmonella, y en las bacterias indicadoras, coli y enterococos. O sea, no podemos hacer evaluación de riesgo para todas las bacterias de importancia en medicina humana o en medicina veterinaria. La gestión de riesgos son las acciones de gestión que deben tener como base los riesgos relativos a un agente antimicrobiano específico y su uso en la cadena de producción de proteína animal. Incorpora consideración de informaciones relativas a las clases de importancia para las medicinas humana y veterinaria. Y por último, ahí la parte de comunicación del riesgo, o sea, después de se hacer la evaluación del riesgo, se hace la comunicación. Es importante la comunicación para que la gente tenga conciencia de que representa como el riesgo para una determinada, de la resistencia antimicrobiana o resistencia a los antimicrobianos para el tema de resistencia. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el momento actual? Entonces, en el momento actual hay una presión muy fuerte de los consumidores y de su parte los productores. Los productores están preocupados con seguridad alimentaria, o sea, quieren producir, pero sin enfermedades en las aves, mientras los consumidores estão preocupados com a inocuidade alimentária. Ou seja, querem consumir alimentos que não ofereçam risco à sua saúde. Alegações de los produtores, por que nós utilizamos antimicrobianos? Em primeiro lugar, porque há uma redução na produtividade, ou seja, é uma baixa de 5% em ganância de peso e 10% na conversão, quando não se utilizam antimicrobianos como melhoradores de desempenho. Há um aumento na incidência de enfermidades, principalmente enteritides necróticas e coccidioses, e há um aumento no risco de intoxi-infecções, como Salmonella, Campylobacter e coli. E, además, a necessidade de frear, ou de criar, mais bem, formas de monitoreio com uso de receita, de prescrição ou de receita, agências de controle. Isso genera custos extras para o setor privado. De outra parte, a opinião pública. A opinião pública, eles não sabem, a maioria das pessoas, como vivem na cidade, não sabem como são produzidos os animais. E, además, há que considerar também que nós não comunicamos bem o que hacemos. Ou seja, aí se discutiu bastante este tema. Ou seja, nós somos muito eficientes em produzir, pero somos pouco eficientes em comunicar como hacemos a produção. Então, a gente que é basicamente hoje urbana não tem não sabe como se produzem os animais. Además, há uma quantidade muito grande de desinformação e de mitos em las redes sociais ou em la sociedade. E aí também se discutiu bastante este tema com a apresentação do Dr. Nick Dale. E, por exemplo, os consumidores pensam que se injectam hormonas em las aves, que os problemas de infecção hospitalária se devem ao uso de antibióticos em animais. E não levam em conta que isso é absolutamente incorreto, ou seja, não é correto isso. A gente não se dá conta que as superbactérias
de que se habla tanto hoy no es un problema relacionado con los pollos o con los cerdos. Se olvidam que os médicos andam aí por la calle com adelantal, e o mesmo adelantal que anda na calle entra nos hospitais e tem contato aí com os pacientes, com os enfermos. E outro ponto também, hoje em los centros de terapia intensiva se está utilizando muito a humanização, ou seja, se permite a entrada de mascotas. E de um lado isso sim é importante, principalmente quando falamos de ninhos, ou quando falamos de pessoas grandes, ou seja, ter a sua mascota aí é um conforto para a pessoa. Pero é inimaginável para nós que uma pessoa entre em uma planta de incubação, por exemplo, sem banhar-se, sem trocar, sem fazer câmbio de roupa e todos os procedimentos que nós temos na avicultura. Ou nadie entra em uma granja de reprodutoras ou de abuelos, ou mesmo de pollo hoje, sem estar devidamente banhado e com uma roupa desinfetada e limpa. E isso em los hospitais, uno entra como vem de la calle, e depois a culpa de las superbactérias são de nós. Pero atualmente há uma discussão, esta discussão se ha transformado em um tema de marketing e várias empresas hoje produzem carne sem antibióticos, como também o tema de carne, pollo sem hormonas, pero o tema de carne sem antibióticos é uma realidade. E as empresas produtoras de carne, leite e huevos devem elegir processos de produção que lhes pareçam melhor, pero sem prejuízos ou informações incorretas. Isso é importante definir muito claramente que se vai pôr em el etiquetado del produto, informações corretas enquanto ao tema de antibióticos e também enquanto ao tema de las hormonas. E además de las redes sociais, además de las ONGs, hoje las cadenas de supermercados e las cadenas de comida rápida estão pressionando o setor produtivo a não mais utilizar antibióticos. Isso é uma realidade cada vez mais frequente. Ou seja, começou isso na Europa, depois nos Estados Unidos e agora já chegou em nossos países esta pressão. E por quê? Porque a gente, as ONGs, fazem pressão. A gente de supermercado, de restaurantes que não querem problema com seus clientes ou com seus consumidores, tratam de banir ou de eliminar a comercialização de produtos com antibióticos, e isto é uma realidade para nós outros. Em Brasil, a quantidade de produtos hoje, muitas empresas produtoras de pollo têm aí produtos, não só pollos, mas produtos de pollo sem antibióticos. Isso começou com uma empresa chamada Corin, que vende o pollo por el doble de preço, ou até um pouco mais do que um pollo normal. E depois outras empresas trataram de seguir este caminho. Todavia, este é um nicho de mercado, ou seja, não é um produto para a maioria da população, mas é um nicho de mercado. E hoje, por exemplo, uma empresa Vibra, que está no sul do Brasil, Seara, BRF, todos aí com seus produtos sem antibióticos. Pero a redução de antibióticos não necessariamente vai diminuir o consumo ou a utilização de antibióticos. Isso se viu principalmente no norte da Europa, em Dinamarca, Suécia e outros países, onde a partir do momento que se proibiu a utilização de antibióticos como melhoradores de desempenho, aumentou o consumo de antibióticos como terapêuticos. Isso é uma realidade e demonstrada a la larga de los anos. Isto também, además de que se viu no norte da Europa, Inglaterra também. Inglaterra começou com o tema do princípio da precaução, o famoso princípio da precaução,
E hoje Inglaterra está revendo seus conceitos por o tema de que, à medida que diminui a utilização de antibióticos como preventivos, aumenta como terapêuticos ou como curativos. Bueno, que dizem as organizações internacionais? Então, devido a esta polêmica, as organizações internacionais, principalmente a OMS, a OIE e a FAO, trataram de manejar este tema de uma maneira conjunta para poner um pouco de ciência nisto. E o objetivo foi reduzir ou eliminar risco de transferência para o ser humano e para o meio ambiente de bactérias resistentes e de genes de resistência por produtos de origem animal. É importante também aqui remarcar a questão do meio ambiente, ou seja, quando estamos falando de antibióticos, estamos falando não só de animais ou humanos, mas também do meio ambiente. ¿Se acuerdan ustedes de la charla ayer de Nick Dale, donde mencionaba la contaminación de los ríos por problemas de hormonas? Y hay cantidades de antibióticos ahí en el agua, porque el sector de acuacultura utiliza muchos antibióticos. A partir de isso, entonces, la OMS y criou um plano, junto com a OIE e a FAO, um plano de ação global em resistência antimicrobianas. E isso se traduziu em planos de ação nacionais em antimicrobianos, em resistência aos antimicrobianos, a partir de maio de 2017. E ayer a doutora que aqui estava da OIE falou um pouco sobre este tema, sobre os planos nacionais, e o senhor que estava aqui também, o doutor de ICA, também comentou um pouco sobre o plano aqui de Equador. E hoje a ONU hizo um evento de alto nível em 2016, e em 2017 houve uma declaração de los ministros de Agricultura del G20, que é o grupo de los 20 países mais desenvolvidos. E isto ha cambiado muito a posição de alguns países, incluso de Brasil, porque o ministro de Agricultura de Brasil, em Brasil sempre tratamos este tema de uma maneira muito proativa com o Ministério de Agricultura. Pero a partir deste momento, onde estiveram aí o ministro de Agricultura de Brasil assumiu o compromisso de banir determinados antimicrobianos da produção animal aí em Brasil. Isto está nas resoluções da OIE de 2015, 16, 17 e em todos os anos praticamente na sessão anual da OIE em Paris. Se trata do tema de los antimicrobianos, ou da resistência aos antimicrobianos. E com base nisso se hizo uma aliança tripartite entre a OMS, a OIE e a FAO. E hoje se considera o tema de uma saúde, que é um tema, você ver a saúde como um conjunto onde estão involucrados a população humana, os animais, a saúde dos animais e também a saúde do meio ambiente. A classificação de los antimicrobianos. Então, a partir de que se criou uma força-tarefa para tratar do tema da resistência, houve uma definição, uma classificação de los antimicrobianos criticamente importantes para a saúde humana e para a saúde animal. Então, os critérios definidos, um critério 1 e 2, e isto que hace a classificação, ou seja, o critério 1, quando o antibiótico é utilizado para tratar uma enfermidade ou uma enfermidade séria em humanos. E o critério 2 é um antibacteriano usado para tratar doenças causadas por organismos que podem, ou que são transmitidos via não humana, ou seja, entra no caso aí, os transmitidos através de produtos de origem animal. E aqui abaixo a classificação.
né, o porquê de Luno, ou criticamente importantes ou importantes. E estamos falando, então, a partir dessa classificação, de vários produtos que são muito conhecidos de nós outros, veterinários, que atuamos em produção animal, como el cetilfur, la tirosina, enro, ciprofloxacina, la gentamicina, la neomicina, las penicilinas, el caso de amoxicilina, por ejemplo, y las tetraciclinas, la doxiciclina, la clortetraciclina y otras. E resumindo, os principais produtos que estão dentro dessa classificação de criticamente importantes e importantes são as tetraciclinas, os sulfonamídeos, penicilinas, macrolídeos, quinolonas, cefalosporídeos e outros fluoroquinolonas, e criticamente mais relevantes as quinolonas e fluoroquinolonas e macrolídeos e as cefalosporinas de terceira e quarta gerações. Ou seja, são produtos que não são utilizados normalmente como melhoradores de desempenho, pero que sim utilizamos também na medicina veterinária. Então, as recomendações da OIE, promover o uso responsável e prudente dos antimicrobianos em humanos e animais para minimizar o desenvolvimento da disseminação de resistência a los antimicrobianos. Alternativas ao uso de antimicrobianos. Aqui temos hoje, então, uma série de produtos que são utilizados, que vai ser o tema da seguinte charla, um deles que são os ácidos orgânicos, as enzimas, os fitogênicos, as levaduras, prebióticos, probióticos e as vacunas. As vacunas também são importantes em la prevenção de enfermidades e por isso, se utilizando um programa adequado de vacunação, você pode diminuir a utilização de antimicrobianos. E outra maneira de diminuir o uso seria por meio da biosseguridade, ou seja, melhorando as medidas de biosseguridade, limpeza e desinfecção, maior vazio sanitário, ou seja, intervalo entre parvadas, reduzir a reutilização de cama, incremento na nutrição e melhora na qualidade dos ingredientes. Estes são pontos importantes, pero o custo de fazer isto é alto. Hoje, por exemplo, em Brasil utilizamos cama durante um ano, ou dizer, para 5 ou 6 parvadas, hasta mais. Algumas empresas utilizam hasta 2 anos. Por que isso? Por uma série de fatores, por el custo da cama e por la dificuldade de encontrar material de cama ou a dificuldade de que fazer com este material de cama em determinadas regiões, porque não se pode utilizar cama para alimentação do ganado. Isso desde o tempo da vaca louca, da BSE. E o outro tema também, o tema do vazio sanitário. As empresas normalmente fazem vazio sanitário de 10, 11, 12 dias ou hasta menos, pero com todas as consequências de fazer isto, ou seja, um vazio adequado poderia ser algo como 18, 19, 20, 21 dias, dependendo da situação da parvada anterior. Pero isto há uma implicação de custo também para o produtor, porque o produtor de pollo, ao invés de produzir 5 ou 6 parvadas al ano, vai produzir uma parvada a menos. E isso a ele não lhe gusta, porque vai diminuir a ganância. Bueno, a legislação internacional. Alguns países estão tratando isso de diferentes maneiras. Nos Estados Unidos, por exemplo, há alguns anos, tratava isso, ou seja, não se preocupava, não havia muita preocupação. Mas à medida que as empresas, as ONGs, começaram a pressionar, houve uma pressão sobre os legisladores nos Estados Unidos e, consequentemente, as empresas também que comercializam, que produzem e comercializam antibióticos, assumiram o compromisso de descontinuar a produção de algumas moléculas e também as empresas produtoras assumiram o compromisso de banir determinados antibióticos.
Então, Estados Unidos e Brasil se manejaram muito bem durante muitos anos em relação a este tema. Ou seja, Estados Unidos sempre foi um aliado de Brasil aí nas organizações internacionais, em la OEE, em la FAO e também em la OMS ou em códigos alimentares, em el tema de los antimicrobianos. Pero hoy esto ha cambiado e, se vocês se acordam, incluso Obama, quando era presidente dos Estados Unidos, foi à televisão para falar das superbactérias. E isso sí traz um impacto forte para a população e para as agências de regulação e todo. Pero hoje, nos Estados Unidos, a partir de 2017, excepto por los ionóforos, se requiere de receita veterinária para a prescrição de antimicrobianos. Pero, de todas maneiras, isso não é tão rígido como parece, porque como há uma dificuldade em que os veterinários firmem a receita, isso se hace de uma maneira um pouco menos desburocratizada. Eles tomam em conta também o que passou com a Europa, com Dinamarca. E na União Europeia, onde todo isso começou, hoje está proibido a utilização de antibióticos como melhoradores de desempenho, pero se permite a utilização de antibióticos para tratamento. E não poderia ser de outra maneira, porque incluso isso está aí involucrado um tema de bem-estar animal. Tu não podes deixar uma parvada aí que está enferma sem tratamento. E a Europa permite a utilização de los ionóforos. Japão. No caso de Japão, Japão sigue as regras do Códex, pero determina seus próprios LMRs e tem uma lista positiva de drogas apropriadas que se pode utilizar. Em Brasil também tínhamos, há 2 ou 3 anos atrás, uma lista positiva, mas hoje já não se utiliza mais essa lista positiva, que, a meu juízo, é uma coisa importante, você ter uma lista positiva, porque aí o veterinário sabe que o antibiótico pode utilizar, o que é permitido, principalmente no caso de Brasil, que é um país exportador. Os países da região, como Coreia, Taiwan e outros, seguem as regras similares e muitas vezes usam os mesmos LMRs de Japão. E o uso de antibióticos em humanos requer de receita. Isso em muitos países, em Brasil também se requer de receita para antibióticos para humanos. De todos modos, se uno se mete na internet, encontra de todo tipo de antibiótico que pode comprar por el correio. Esta é uma realidade em Brasil e em muitos países também. Ou seja, se aperta as coisas de um lado, mas do outro lado se criam dificuldades, mas há todo um caminho para que a gente pueda lograr obter antimicrobianos. Em Colômbia, se criaram grupos de trabalho aí com el ICA, com el ICA, e como Colômbia também tem um programa de exportação, você está tratando de armar um programa de exportação, está tratando também de se adequar à legislação, principalmente à legislação da Europa. O uso de antibióticos humanos requer receita e todavia não se usa a receita veterinária, mas há planos. Aí em Brasil também sim há planos de utilização de receita para a prescrição de antibióticos para animais. E na avicultura e em porcinocultura isso é possível, ou seja, não há problema porque, ou incluso pela normativa que temos aí para a produção de ração, para utilizar um determinado antibiótico em la ração, necessita uno de la receita de um veterinário. Mas o problema é para ganado, por exemplo, onde não há facilidade de encontrar veterinário em muitas regiões para llenar uma receita. Em Brasil, o Ministério da Agricultura sigue o Código Alimentar e neste ponto Brasil é muito estricto enquanto a isso, ou seja, não trata de fazer o que recomenda o Código Alimentar. E a base disso é a ciência, ou seja, eu penso que este é um tema
que vocês devem ter em mente também, ou seja, não devemos fazer as coisas porque quer o consumidor ou porque quer o ONG, mas devemos fazer as coisas que são definidas ou que têm base em ciência. E quando falamos de códigos alimentares, é importante remarcar que fazem parte do código 180 países, 180 e picos países, e as regras em essas organizações internacionais, como o código, por exemplo, são definidas por consenso, ou seja, consenso de la maioria dos países. É diferente de uma norma privada, por exemplo, onde uma certificadora, ou mais bem, de onde uma rede de supermercado ou uma rede de restaurantes de comida rápida, diz, eu não quero, o McDonald's, por exemplo, eu não quero mais pollo com antibióticos, eu não quero pollo, a regra de bem-estar animal para o provedor de McDonald's é essa e tu tens que seguir. Então, são normas unilaterais, são normas onde apenas um setor se manifesta. Aqui, em las normas internacionais, não. Ou seja, os países, os governos tomam parte e é uma discussão larga que tarda aí como 4 ou 5 anos para ter uma norma aprovada em la OIE ou em códigos alimentares. Atualmente, o Ministério da Agricultura criou um grupo de trabalho que trata de resistência aos antimicrobianos. Isto é coordenado por el MAPA e por Anvisa, que é a agência que trata de saúde humana. E se definiu o Programa Nacional de Prevenção da Resistência aos Antimicrobianos em Animais. É aquele programa que mencionei no início da apresentação, como consequência das definições de programas nacionais, definido por la OIE e por la FAO, é o PAN-BR. O Brasil, a larga dos últimos anos, ha proibido várias moléculas, ou seja, normalmente moléculas, algo porque a Europa, por exemplo, não permitia alguma coisa, mas mais bem moléculas que foram definidas por códigos alimentares, por el GECFA, como não adequadas para utilização, como melhoradores de desempenho, foram proibidas em Brasil. A última proibição foi a colistina, o ano passado. E, no momento, o Ministério da Agricultura criou uma portaria onde vai banir vários outros melhoradores de desempenho, como, por exemplo, a bacitracina e a virginiamicina. Então, isso está pendente. Este tema lo manejamos muito bem, como eu disse, com o Ministério da Agricultura. Se criou um grupo de trabalho misto, governo e setor privado, porque havia muita pressão por parte do Ministério Público para proibir, como a Europa havia proibido, havia uma pressão também aí em Brasil para proibir. Mas o Ministério da Agricultura tratou de armar um grupo técnico de trabalho e este grupo realizou uma série de estudos para que, por exemplo, a gente que trabalha, que detém a molécula de virginiamicina, apresentara estudos que demonstraram que era seguro a utilização desse produto, assim como alquinol e bacitracina e outros produtos. Em Brasília, temos um programa de monitoreio de resíduos, que é o PNSRC, onde monitora toda a parte de resíduos de antimicrobianos. É um programa para exportação e para mercado interno. Ou seja, não importa se a planta é uma planta de exportação ou é de mercado interno. Há um programa de computadora que faz o sorteio da planta que vai ser monitorada. Então, o veterinário aí da planta faz a coleta de material e envia para o laboratório. Ou seja, é uma coisa totalmente aleatória. E assim como o Brasil, outros países também fazem o monitoreio. Japão, por exemplo, faz o monitoreio da utilização de produtos. E como vês aqui, no período de janeiro de 18 a maio de 19, a maioria dos problemas ocorreram com o setor da agricultura. Ou seja,
Este es el gran problema. Y la gente normalmente no habla de eso. O sea, la gente habla más de los pollos. O trata de presionar a la avicultura, porque es un sector organizado. Y no se dan cuenta, por ejemplo, que se utiliza cantidades de antibióticos en la producción de pescado y de otros productos. Las violaciones, entonces, ahí en este periodo, y las violaciones por país, ¿no? Los países ahí tradicionalmente que exportam para Japão, como Brasil, por exemplo, aparece com pequenos números de violações. Há outros países aí de la região involucrados. Europa tem o programa de RASF, aí também, igual que em Japão, o problema maior é com a aquicultura. As violações também, uno pode pensar que os problemas são com Brasil, são com Chile, são com outros países que exportam a Europa, mas na realidade a maioria de los problemas com as violações de RASF e na Europa são com países da própria Europa, como Espanha, Polônia, por exemplo, que agora está exportando bastante pollo para a União Europeia, faz parte da União Europeia, e incluso Alemanha. Aqui uma outra informação por tipo de resíduos e informações biológicas. Tendências futuras. Como será o futuro? Então, basicamente, o que vai ocorrer de aqui em adelante será que a regra básica é um trabalho conjunto. Ou seja, os governos, o setor privado, sendo o setor privado, indústria, produtores e gremiales, importante também que as gremiales estejam involucradas neste tema, vão tratar de adequar as práticas de uso, adequar a legislação e tratar de ter aí guiones para a utilização de antimicrobianos. E disso parte os governos, o governo vai tratar de regulações e leis, vai definir as regulações e as leis. Pero como se dijo ayer aqui, isso não é um tema solamente do setor privado, ou não é um tema solamente do setor oficial. É decir, há que trabalhar em conjunto os dois setores. Tendências, existem vários países que trazem as promessas de potenciais importadores planeiam cambiar suas regras para o uso de antibióticos e outros produtos em animais de produção. Pero é natural que isso ocorra, pero é importante ter em conta que a participação de instituições e profissionais de medicina humana em la toma de decisões é crescente, pero aunque com bom conhecimento sobre bacteriologia e antibióticos em humanos, a vezes não entende a conexão entre animais e humanos. E isto basta uno platicar com um médico infectologista. Aí em Brasil, por exemplo, desde há alguns anos, fazemos um trabalho muito proativo com os médicos e tratamos de marcar citas com gremiais representativas de infectologistas, com alguns infectologistas que são líderes em seu segmento, para falar de isso, para falar dizer a eles que o tema de las superbactérias não é um tema de avicultura, e se percebe que eles, o conhecimento que eles têm sim é limitado sobre isso, não têm nenhuma ideia como se produzem as aves, não têm nenhuma ideia de que tipo de produtos utilizamos. Não sabem eles que a maior parte dos produtos que utilizamos como melhoradores de desempenho são moléculas antigas, são moléculas que não se utilizam em medicina humana. Então, nisso, tratamos de falar com eles e, de hecho, temos alguns hoje em Brasil, vários infectologistas que são aliados de nós, ou seja, porque se dão conta que, do outro lado, ou seja, do lado da medicina veterinária, também há ciência. E as autoridades locais deveriam seguir o máximo possível as regras do Códex, que é uma instituição imune à política. Isso deve ser a Bíblia de los países, ou seja, o Códex Alimentários. O Códex permite a utilização, vamos utilizar. Não permite, não vamos utilizar.
E a toma de decisões sobre o uso de antibióticos em animais deveria levar em conta as conclusões que chegou a Inglaterra, em onde surgiu o princípio da precaução, como eu mencionei, ou seja, nem tanto ao cielo, nem tanto à terra. E o uso responsável de antimicrobianos, de acordo às recomendações da OIE, e a lo que beneficie a população de cada país, inclusive os produtores, é indispensável para a diminuição da resistência antimicrobiana. E, además de diminuir a resistência, é uma maneira de nós tratarmos com a gente das ONGs. Em Brasil, desde 10 anos atrás, começamos um programa de uso responsável de antimicrobianos. E o que hacíamos, principalmente, era a realização de seminários para médicos veterinários. Hacemos isso durante vários anos, em vários estados do país. E aí era um evento para falar um pouco para eles sobre o que é permitido, o que não é permitido, o que é a resistência. E invitávamos sempre o setor oficial, estava aí a gente do Ministério da Agricultura, junto com nós outros, e a gente da Secretaria de Agricultura do Estado, e também do Conselho de Medicina Veterinária, ou seja, toda a gente involucrada com o tema era invitado para participar. E era um evento, hacemos esse tipo de evento, um evento de um dia, né? E tratamos de fazer isto de uma maneira bem didática, bem sencilla. E o objetivo também é conscientizar os veterinários, ou seja, eu penso que aquela fase de que o veterinário ia ao campo com bolsas de antibióticos já passou, ou isso não deve ocorrer mais. Essa fase já passou. Na avicultura hoje estamos em um outro nível e já não necessitamos mais disso. Evidentemente que para alguns setores, como para cerdos, por exemplo, é muito mais difícil fazer isso, porque os cerdos, a maneira de produzir é diferente de pollo, então é mais difícil conviver ou produzir sem a utilização de antimicrobianos. E, de hecho, a gente de porcinocultura utiliza os famosos choques de antibióticos, ou seja, quando transfere os lechones de la maternidade para a creche e assim por diante, utiliza antibióticos, os choques de verano, de inverno, todo, pero há que fazer isso de uma outra maneira. Bueno, para tratar deste tema, nós em Brasil criamos uma aliança, a Aliança para o Uso Responsável dos Antimicrobianos. E isso começou a partir de 2015, com o plano da OIE, da OMS. 2015, a OIE solicita dados sobre o consumo desde 2015, e esse é um tema bastante importante, ou seja, nós devemos ter dados de consumo de antibióticos, e não o temos, de hecho. Incluso aí em Brasil, onde há muita pressão da Europa, por exemplo, pero que tanto antibióticos vocês consomem, e nós não temos a informação. E agora estamos tratando de recaudar a informação, pero isso não é muito fácil, porque se importa a quantidade de moléculas ou quantidade de antibióticos de China, por exemplo, e de outros países, pero não sabemos exatamente que tanto isso é utilizado para a medicina humana, que tanto é utilizado para a medicina veterinária, e para que tipo de animais. Então, neste momento, vamos aí tratando de recaudar estas informações e também estamos discutindo a maneira de comunicar isto. Então, é importante definir claramente não toneladas de antibióticos, pero quilos, gramas por quilo, algo assim, uma unidade que seja realmente representativa da situação em pollos ou em cerdos. E em 2016 o MAPA criou uma comissão, né, para o programa de resistência. Em 2017 surgiu a primeira ideia de criar uma aliança. Em 2008 criamos a aliança e hicimos o lançamento já da aliança na reunião do CAMIVET e também na reunião de OIE que se hizo em Marrocos no ano passado. Quienes conformam a aliança é uma aliança do setor privado, ou seja, o Ministério da Agricultura e a Anvisa têm o programa de prevenção, né, o programa de ação, mais bem,
Y nosotros como sector privado tenemos un programa, una alianza para el uso prudente. ¿Y quiénes conforman? Las gremiales. Aquí la gente de cerdos, la BIEX, que es de ganado vacuno, la BPA, que es de aves y cerdos, a BIQIF, que es la gremial que representa la industria química, a la ANAC, los laboratorios veterinarios nacionales, a SOCON, la gente de confinamiento de bovinos, la CNA, que es la Conferencia Nacional de Agricultura, el SINDAN, que es el sindicato, la gremial que representa los laboratorios productores de antibióticos, el Sindicações, que representa el sector de raciones, la PGBR, que es de los pescados, y Viva Lácteos, de la gente de leche. O sea, todos los sectores que utilizam antibióticos estão aqui representados. E por que criar uma aliança? A necessidade de aliança surgiu porque havia muitas ações dispersas, como eu mencionei. Nós, como aves e cerdos, como a BPA, hacíamos os seminários de uso prudente de los antimicrobianos, pero havia a necessidade de ter uma sola voz e para garantizar o alinhamento da cadeia produtiva de proteína animal frente às variadas demandas para o uso responsável e principalmente para contestar a los medios. Ou seja, como este tema é um tema que tem uma pressão em la mídia ou em los medios muito fácil, a cada rato ou cada notícia que sale sobre superbactérias, lo que seja, os periodistas estão aí perguntando, mira, e que passa e que tanto antibiótico utilizam ustedes e todo. Então, este tipo de coisa serve para dizer, ou seja, preparamos uma resposta para o periodista ou para uma matéria que saiu em algum periódico ou alguma revista, e é uma matéria uniforme, ou seja, tratamos de fazer isso de uma maneira ordenada para que um não diga uma coisa e outro diga outra coisa. Então, como eu estou dizendo aqui agora, nós outros em avicultura não utilizamos, o problema está com a gente dos pescados, ou seja, não decimos isso para a prensa, apenas um comentário que estou fazendo. Então, este é o objetivo da aliança. Como eu disse, o lançamento foi no ano passado, mientras sea isso do setor privado, hace parte do plano, a aliança, o trabalho da aliança hace parte do plano de ação do Ministério de Agricultura e de Saúde, de Anvisa. E os objetivos, em primeiro lugar, a comunicação, ou seja, a educação e a capacitação. Esse é o mais importante, ou seja, tratar de capacitar a gente e de educar a gente. Fazer um inventário sobre o uso de antimicrobianos, ou seja, isso é extremamente importante, ou seja, nós temos que ter informação, porque os importadores, os clientes e os periodistas querem saber números que tanto utilizam vocês. Então, essas informações nós necessitamos ter. E é uma informação que deve ser aberta, deve ser comunicada, mas para isso devemos trabalhar bem os números, porque agora estamos preocupados, por exemplo, temos números desde 2015, 2016, e então é complicado, mas estamos agora aumentando a base de la informação. Então, por isso que a preocupação em comunicar isso por gramas, por quilograma de pollo ou algo assim, ou microgramas, lo que seja, porque, de lo contrário, o periodista ou um cliente aí na Europa ou em Japão vai dizer, mira, o consumo em Brasil aumentou de 2016 para 2019, mira, houve aqui um pique no consumo. Em realidade, isso não necessariamente é verdadeiro, porque o que aumentou foi a base da informação. Um outro ponto importante é o controle de bactérias resistentes. Há um programa aqui de Anvisa para definir a salmonela em pollo e também um programa de logística inversa para a coleção de embalagens de antibióticos, utilizados por los produtores.
A aliança tem um posicionamento, vários pontos aí, como, por exemplo, proteger a saúde e bem-estar animal, um enfoque unificado na saúde, usar antibióticos de forma racional e responsável, fomentar o desenvolvimento de novos produtos e outras tecnologias para a prevenção e tratamento de enfermidades, proteger o comércio de proteína animal, promover a prevenção de enfermidades e o maior acesso à cadeia de produtos e tecnologia de conhecimento, e aumentar o conhecimento, a transparência e a comunicação. Ou seja, é um pouco do que eu estou tratando de remarcar aqui. Devemos ter transparência e devemos comunicar, ou seja, deve haver transparência em la comunicação. E aí o sistema de recolecção de informação sobre a quantidade de produtos consumidos em Brasil. E como conclusão, os países da região devem elaborar legislação com base em la ciência, seguindo as recomendações das organizações internacionais. É possível produzir pollo sem o uso de antibióticos, pelos custos e os problemas que isso genera têm de ser evaluados. Ou seja, é possível produzir? Sim, é possível. O custo é muito mais alto? Sim, é. Mas há que ver se isto é um nicho ou se o consumidor, como se disse ayer durante várias charlas aqui, se o consumidor vai pagar por esta diferença. E o uso de antibióticos para a melhora de desempenho deve seguir em alguns países, mas é indispensável que uno siga as doses, os períodos de retiro e todas as recomendações das etiquetas. E como conclusão, há um dito africano que diz: se queres ir rápido, vete solo. Se queres ir lejos, vamos juntos. Ou seja, isso, eu creio que é a principal mensagem que me gostaria de deixar aqui com vocês. Como se disse ayer, não trate de resolver esse problema solos, ou seja, como empresa. Há que resolver isso como gremial, como CONAVE, como PRONACA, que também está por aí, e outras gremiales de la gente de produção de ração, de pienso, de antibióticos, de produtos. Ou seja, e há que tratar deste tema em conjunto de las gremiales e em conjunto com o governo. Porque, de lo contrário, os governos vão começar a proibir todo. Então, há que tratar disso de uma maneira conjunta e de uma maneira proativa. E graças, era o que tinha para vocês. Muchas gracias, Ariel.